Já vou chamar aqui Cláudio Prisco Paraíso, porque é o seguinte, a bomba do dia, o indiciamento do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia. A Polícia Federal indiciou pelo menos 20 pessoas investigadas na Operação Alcatraz, deflagrada lá em maio. O inquérito foi encaminhado à primeira vara da Justiça Federal, que agora vai analisar para saber se acata a denúncia ou não. A investigação apontou o envolvimento de empresas que prestavam serviços terceirizados a agentes públicos e serviços terceirizados, também envolvimento de agentes públicos, e tudo isso através da Secretaria de Administração do Estado e da Procuradoria-Geral do Estado até o ano passado. O esquema funcionava mais ou menos assim, segundo o relatório da Polícia Federal. Empresas de tecnologia recebiam informações privilegiadas de processos licitatórios. Elas, então, se organizavam para concorrer a esta licitação. Elas superfaturavam os contratos e depois devolviam o dinheiro a agentes públicos e políticos através de laranjas. A Polícia Federal divulgou o nome de pelo menos 18 indiciados. Nós vamos acompanhar agora parte dessa lista, onde a Polícia Federal informa o nome daqueles que estão envolvidos nesse processo licitatório. Eu vou abrir aqui na câmera 1, já está comigo o Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, bom dia, tudo bem? Vamos analisar aqui então, são nomes divulgados pela Polícia Federal na noite desta segunda-feira. Aqui estão Jefferson Rodrigues Colombo, Júlio Garcia, que é presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Maria Eduarda Garcia, Júlia Garcia, Pablo Garcia, membros da família do deputado Júlio Garcia, Nelson Castelo Branco, Nap Júnior, continua preso inclusive foi preso na Operação Alcatraz, no momento da deflagração lá no mês de maio, e seguem aqui os outros indiciados. Kelly Guerra, Danilo Pereira, Renato Degal, Francisco Pereira, Celso Antônio, Tiago Sartorato e, para fechar essa lista de indiciados, Maurício Barbosa, Flávia Coelho, Marcelo Alves, Renato Batista e Maria Elizabeth Benedetti. Nomes ligados a agentes públicos, ex-secretários de Estado e também do deputado, ainda no cargo, Júlio Garcia. Vou começar com o seu comentário a respeito desses nomes, desses indiciados, Prisco. Bom, antes de mais nada, Fernando, é fundamental se colocar o seguinte. A Polícia Federal já havia entregue 4 relatórios. A partir daquela deflagração da Operação Alcatraz no dia 30 de maio. Ontem foram mais 2 relatórios, portanto, 6 ao todo. Ontem expirava o prazo, como dissemos aqui na sexta-feira, dado pela juíza federal Janaína Cassol Machado. A Polícia Federal, inclusive, já está solicitando mais tempo para avançar nas investigações. Ontem à noite foram enviados os 2 relatórios à Justiça Federal e também chegaram ao Ministério Público Federal. O próprio Ministério Público Federal pode solicitar informações e diligências adicionais. E, apreciando os relatórios, o Ministério Público tem 3 procedimentos. Além de pedir novas diligências e investigações à Polícia Federal, mas concretamente, ou denuncia os indiciados ou arquiva. E, paralelamente a isso, o desdobramento disso, a juíza vai se manifestar e, paralelamente a isso, a Polícia Federal continua o seu trabalho de investigação. Portanto, foi a primeira de 3 etapas. Polícia Federal. Depois, Ministério Público e, na sequência, Justiça Federal. Evidentemente que o fato de o presidente da Assembleia de Santa Catarina ser indiciado, isso provoca uma repercussão de natureza política, evidentemente. E por isso que, às 15 horas, o deputado Júlio Garcia vai se manifestar apresentando o seu contraditório.
meu caro Fernando. Vamos abrir mais esse trabalho de investigação da Polícia Federal. A nossa equipe de reportagem está na Assembleia Legislativa. Em instantes, o deputado Júlio Garcia deve emitir uma nota oficial com relação a esse indiciamento dele e de membros da família. E por volta de 3 horas da tarde deve acontecer uma entrevista na própria Assembleia Legislativa. Bom, segundo os relatórios da Polícia Federal, esses 2 que foram entregues nesta segunda-feira, que se somam aos 4, como o Prisco já falou, que já teriam sido encaminhados à Justiça, segundo esses relatórios, os investigados estão ligados a cerca de 20 fatos com evidências de práticas criminosas. Tudo de acordo com o relatório da Polícia Federal. Tivemos acesso. Os crimes apurados pela Polícia Federal são de corrupção ativa, corrupção passiva, fraude à licitação, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. O rombo chegaria, Prisco, a R$ 1.400.000, de acordo com a informação repassada pela Polícia Federal. O esquema principal acontecia na Secretaria de Administração do Governo do Estado de Santa Catarina entre os anos de 2015 e 2018, acarretando em acordos superfaturados com evidências de pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos. O deputado Júlio Garcia, deputado estadual, presidente da Assembleia, que é um dos indiciados, está citado neste relatório também, encaminhado à Justiça nesta segunda-feira. As investigações apontam que Júlio Garcia teria se beneficiado ou teria recebido benefícios de empresas e agentes públicos ligados ao esquema de corrupção. A polícia aponta, por exemplo, a ligação de Júlio Garcia com o ex-secretário de Administração do Estado, que continua preso. Vamos agora aqui no telão destacar alguns pontos que foram levantados pela Polícia Federal com investigações que aconteceram nos últimos meses, exatamente os pontos que foram investigados. O que a gente está falando? Fraudes em processos licitatórios, vantagens indevidas, lavagem de dinheiro. A Polícia Federal exemplificou com esses dados aqui, ó. Pagamento de aluguel e taxas relacionadas ao imóvel onde mora o deputado Júlio Garcia, compra de pelo menos 5 veículos, pagamento do aluguel da casa de moradia de Elizabeth Benedetti, aquisição de imóvel no residencial Ancoradouro. Seguimos com os exemplos, com as colocações pontuadas pela Polícia Federal neste inquérito levantado nesta segunda-feira e encaminhado para a Polícia Federal. Seguimos aqui com a próxima tela para você entender com a gente quais são os pontos de irregularidade citados pela Polícia Federal. Ainda, negociação de 5 imóveis, pagamento de uma viagem internacional a Júlia Garcia e também Maria Luísa Oliveira Garcia, filha e neta do deputado Júlio Garcia, o pagamento de 2 motoristas particulares para Júlio Garcia e a compra de vagas de garagem em prédios de Santa Catarina. Informações da Polícia Federal. A Polícia Federal destacou, relatou esses atos que, segundo a polícia, são atos irregulares que comprovam o esquema, de acordo com a polícia. Como disse Fernando, agora temos que aguardar o contraditório. Primeiramente, a manifestação do próprio deputado Júlio Garcia, o que vai ocorrer logo mais às 15 horas. Na sequência, o posicionamento dos seus advogados, da sua defesa, no processo e no inquérito que foi liberado ontem à noite. E aí, acompanhar o desenrolar dos acontecimentos no que diz respeito ao movimento do Ministério Público Federal e, no segundo instante, evidentemente, da própria Justiça Federal, com sede aqui na capital do estado. A Operação Alcatraz foi deflagrada, Prisco, lá no dia 30 de maio. Mandados de busca e apreensão, mandados de prisões foram cumpridos em algumas cidades de Santa Catarina, inclusive em Florianópolis. Foram pessoas encaminhadas, pelo menos 7 na oportunidade para a Polícia Federal. Depois 5 acabaram sendo liberados, restam 2 na prisão. Segundo a polícia, os crimes teriam acontecido na Secretaria de Administração do Estado e na Procuradoria-Geral do Estado. Agentes públicos, empresários, juntos neste esquema para fraudar licitações e lavar o dinheiro desviado dos cofres públicos. Não conseguimos contato com os outros indiciados. As empresas citadas ainda não se manifestaram, mas nós aqui do SBT Meio Dia estamos à disposição para receber as explicações. Nós vamos ao vivo agora até a Assembleia Legislativa, o Prisco continua com a gente nesse SBT Meio Dia, que trata deste indiciamento do presidente da Assembleia Legislativa. Por isso nós vamos para lá agora, ao vivo, onde está a Marja Nunes.
Marja, o deputado Júlio deve emitir uma nota oficial a qualquer momento com as explicações, rebatendo provavelmente esse inquérito. E até o momento, o que você tem de informação aí da Assembleia, hein, Marja Nunes? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O deputado Júlio Garcia, presidente aqui da Assembleia Legislativa, irá se pronunciar hoje às 3h30 da tarde na sala de imprensa aqui da Alesc. Ele que foi um alvo da operação no dia 30 de maio, é um desses 21 indiciados, acusados de 4 crimes, como vocês falaram, né? Ele vai se pronunciar hoje à tarde. Quando a Operação Alcatraz foi deflagrada em 30 de maio, ele prestou depoimento na Polícia Federal. E ele nega a acusação de todos os crimes, mas agora, após esse indiciamento, após esses 2 inquéritos que foram entregues aí pela Polícia Federal ao Ministério Público, ele irá então se manifestar na tarde de hoje aqui na sala de imprensa da Assembleia Legislativa. Está ao vivo e continua na Assembleia Legislativa. Os olhos de Santa Catarina estão voltados para a Alesc, para esse posicionamento do deputado Júlio Garcia. Uma bomba, uma verdadeira bomba na política catarinense. Prisco, o que me vem na cabeça agora é o seguinte, né? Quem mais pode aparecer através dessas investigações da Alcatraz, hein? Não podemos perder de vista, meu caro Fernando, que 5 ou 6 procuradores da República foram deslocados de vários estados, inclusive do Distrito Federal, Brasília, para Santa Catarina. Ou seja, é uma grande força-tarefa, não apenas no contexto do Ministério Público Federal, mas também da Polícia Federal. Vários delegados foram remanejados para esse trabalho. Inclusive, as informações que se tem é de que não existe nenhuma possibilidade de contingenciamento no orçamento das superintendências do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Seriam as únicas 2 que não apenas poderiam sofrer cortes, que são promovidos pelo governo federal, tendo em vista a situação fiscal do país, mas essas 2 superintendências estariam preservadas, fora de qualquer corte. E mais do que isso, estaria previsto um reforço orçamentário, tanto para Santa Catarina como para o Rio de Janeiro, onde uma quadrilha se apoderou do Estado e muitas figuras estão presas. Vários ex-governadores, e vale lembrar que também é a base política do atual presidente Jair Bolsonaro. De modo que, respondendo mais diretamente à sua provocação, existe sim a possibilidade, na medida em que a Polícia Federal for avançando nas investigações, isso começar a alcançar figuras proeminentes aqui de Santa Catarina. Mas vamos com cautela e vamos acompanhar, evidentemente, o trabalho desse tripé de instituições brasileiras: Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal. Operação Alcatraz, o grande assunto do dia, a gente acompanhando com o nosso especialista de política, Cláudio Prisco Paraíso. O Prisco continua com a gente, em instantes a gente volta com outras informações, inclusive ao vivo da Alesc, onde está a nossa reportagem, acompanhando a mobilização por lá e também a manifestação do deputado Júlio Garcia. Por enquanto, obrigado, Prisco. Até já.